juntos e de falarmos do mais importante, que é Jesus Cristo, o nosso motivo principal de estarmos aqui. Queria, na verdade, honrar a vida também dos pastores, a pastora falou, então eu vou não só devolver, mas vou dizer que se nós, todos nós, Alcance Piraquara, temos crescido, é porque nós temos um casal de líderes que nos guiam de maneira bíblica, espiritual, cheia do Espírito Santo. A igreja toda não é só pastoreada, mas a igreja é inspirada pela vida de vocês. Como vocês inspiram a todos nós. É constrangedor o amor que vocês têm por cada vida, por cada ovelha. Vocês são realmente pastores à la Jesus Cristo. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir os pastores. Não tem... Pode aplaudir. Amém? Irmãos, como nós não vamos ter culto quinta-feira, hoje, então, na prática, é o último culto que nós temos do mês de maio. Né? Porque o culto de jovens, que vai ser o próximo culto, de fato, já vai ser o mês de junho. E no mês de maio, nós tivemos a temática Santidade, Nossa Vocação. E nós começamos, 4 domingos atrás, com um pregador maravilhoso, o Senhor, meu marido, que falou aqui sobre santidade e sobre frutos da santidade. E quando eu estava pensando na mensagem dessa noite, que o Senhor tinha colocado no meu coração, até mesmo antes do pastor fazer o convite, eu entendi que tudo estava se encaixando. Porque quando o Eloilson trouxe aqui a palavra, ele falou sobre o versículo que diz, sejam santos, ou sede santos, porque eu sou santo. Então, eu fiquei pensando, a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração em relação à santidade, pelo menos que fizesse sentido, que fosse tudo um complemento, algo inteiro que fizesse sentido para nós. Então, eu queria que você abrisse comigo, por favor, na primeira carta. Não é o nosso versículo base, mas eu queria passar por ele antes. 1 a Pedro 1, 15, 16. Talvez que vai ser só o 15. A palavra do Senhor diz assim, mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Foi até, inclusive, nisso que o Leison focou naquela pregação, na primeira do mês, toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está se referindo a um versículo que estava lá no Velho Testamento, só que quando esse versículo foi falado a primeira vez, foi antes da vinda de Jesus. E quando Jesus vem, ele estabelece um outro padrão de santidade. Se antes estava escrito que não deveríamos adulterar, agora Jesus estava falando que nem mesmo o nosso pensamento poderia ser impuro. Se antes, nos 10 mandamentos, falava que não poderíamos cometer homicídio, Jesus vai falar que a gente não deveria nem odiar o nosso inimigo, a gente deveria, muito pelo contrário, amar e orar pelo nosso inimigo. Então, Jesus estabelece muito claramente um novo padrão de vida, um novo padrão de santidade. E quando Pedro vai falar sobre isso, ele fala, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E quando eu estava meditando nesse versículo, para a gente começar a nossa mensagem dessa noite, quando fala assim, sede santos, porque eu sou santo, subentende-se, está explícito que você conhece a pessoa com a qual você quer se parecer. Se o Senhor fala assim, sejam santos, porque eu sou santo, não tem como imitar alguém que você não conhece. É impossível você olhar para uma pessoa sem conhecê-la e falar, eu quero esse padrão de vida. Eu quero ser como essa pessoa. Se você não a conhece, como podemos desejar isso? Pedro está falando, Jesus veio aqui e estabeleceu. Da mesma forma que ele andou, nós temos que andar também. Mas como poderíamos nós imitar esse padrão de vida se nós não o conhecermos? Como que a gente vive em santidade como Jesus viveu se nós não conhecemos Jesus por completo? Não tem como sermos santos como ele é santo, santo para sempre. Não tem como nós imitarmos a sua conduta se nós não conhecermos. Paulo, quando ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente está falando de um homem que conhecia Jesus intimamente. Então, ele está falando, eu imito a Jesus porque eu conheço a conduta de Jesus, eu conheço Jesus e logo eu imito. Então, me imitem também. Então, o Senhor colocou isso no meu coração, de que para nós sermos santos,
Para nós conhecermos a Cristo, para nós sermos santos, precisamos conhecer a Cristo. Se você deseja ter a conduta que o Senhor teve, nós vamos finalizar esse mês. E eu quero que você entenda isso. Se durante esse mês o Senhor colocou no seu coração coisas que precisam ser acertadas, que precisam ser purificadas na sua vida, a única maneira de você fazer isso é você conhecendo a Cristo intimamente. Porque Ele vai te ajudar a andar como Ele andou. Amém? Você pode curvar sua cabeça, por favor, nesse momento? Senhor, nessa noite, o que pedimos, Senhor, é que não sejam minhas palavras, Senhor, meu esforço ou meu intelecto, mas seja sim, Senhor, a operação do Espírito Santo falando a cada coração. Senhor, porque o Senhor conhece cada coração que aqui está, Senhor, suas dores e questionamentos. Senhor, o Senhor tem o poder, Senhor, de trazer essa palavra de maneira individual, pessoal, a cada coração que aqui está, Senhor. E nossa oração é para que o Senhor fale com cada um de nós que está aqui, Senhor. Que o Senhor traga o entendimento que vem do céu. E que essa palavra, Senhor, seja luz e realmente faça a nossa vida mudar, Senhor, ser transformada. É a nossa oração em nome de Jesus. Se vamos falar nessa noite sobre conhecer a Cristo. O pleno conhecimento de Cristo. Eu não sei se você conhece essa palavra, pleno, de plenitude, ela tem o sentido de totalidade. Quando eu falo de uma coisa plena, eu quero dizer alguma coisa total. Se eu falo pleno conhecimento de Cristo, então é uma coisa inteira. É o total conhecimento de Cristo. Não há lacuna, não existe 50%, não existe 30%. Existe uma totalidade do nosso conhecimento sobre quem Cristo é. E antes de nós continuarmos, eu queria que você abrisse essa palavra em Mateus 16, a partir do verso 13, por favor. A palavra do Senhor diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. Irmãos, existem talvez, desde sempre existiu, 3 supostas noções de quem Jesus é. A primeira seria aquela completamente errada, equivocada, que muitas pessoas não acreditam nem que Jesus é Deus, mas que foi um homem que falou algumas palavras impactantes, que trouxe alguns ensinamentos que realmente podem ajudar a sociedade, como um código de conduta, mas que aqueles que o seguiam acharam tão impactantes que espalharam, só que para eles isso acabou tomando uma proporção muito maior, chegando aos nossos dias. Uma noção errada, totalmente equivocada. Mas nós também temos uma noção, e é isso que o Senhor pegou no meu coração, que é uma noção parcial de quem Jesus é. Uma noção parcial, ou seja, você até tem alguma ideia de quem Jesus é, das coisas que Ele fez, mas quem Ele é, a pessoa de Jesus, isso é incompleto na vida de muitas pessoas. Saber quem Jesus é na sua totalidade significa conhecer muito mais além do que Ele pode fazer. É quem Ele é, sua pessoalidade, sua personalidade, seus atributos, seu propósito. Conhecer Jesus na sua totalidade é o tipo de coisa que transforma. Tipo de coisa não, é o que transforma a nossa vida. Só que especialmente hoje em dia, que é tão comum ter opinião sobre tudo, a gente tem debate sobre tudo, a noção sobre quem Jesus é, ela é muito incompleta. Ela é muito parcial. Isso não é de agora, desde sempre. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, se você for ler nessa época, Jesus já vinha fazendo milagres. E muitas vezes, quando ele operava milagres, a reação do povo era dizer: Nossa, Deus mandou um profeta entre nós. Ou então, quem é esse que faz essas coisas? Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? Quem é esse que está levantando paralítico? Quem é esse que está curando cegos? Então, eles sabiam que Jesus era um homem que tinha poder. Alguma coisa ali estava diferente. Mas a noção
de quem Jesus era, eles não tinham. E aqui Jesus está deixando bem claro que Pedro, quando eles perguntam, o que falaram? E falaram que o Senhor é um profeta, que é Elias, que é Jeremias. E Jesus vira para eles e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vira para ele e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e fala assim, feliz é você, Pedro. Feliz é você, só que não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E a primeira coisa que eu queria que você saísse daqui entendendo nessa noite é que conhecer Jesus Cristo não vai vir pelo seu intelecto. Conhecer Jesus Cristo não vai vir pelo esforço que você faz ou pela bondade que o homem supostamente tem. Conhecer Jesus Cristo vem apenas por revelação. Não tem como conhecer Jesus Cristo porque eu estudo bastante. Você pode estudar bastante, mas se você não pedir ao Pai que está nos céus revelação sobre quem Jesus Cristo, nós não vamos conhecê-lo. Conhecer Jesus Cristo é apenas por revelação. E nós temos o privilégio de ler um livro com o autor ao nosso lado. Isso é uma frase tão clichê da internet, mas é verdade. Nós podemos ler um livro com o autor junto conosco, dentro de nós. Então nós podemos pedir, Senhor, quando eu for ler a Tua palavra, tira as escamas dos meus olhos, me revela o que o Senhor quis dizer aqui, o que o Senhor quis falar aqui. Eu, sozinho, não consigo. Eu, com o meu intelecto, força do meu braço, eu não vou entender. Mas se o Senhor estiver comigo, a cada versículo que eu ler, a cada vez que eu for estudar a Sua palavra, o Senhor tem poder para tirar as escamas dos meus olhos e me fazer entender exatamente quem Jesus Cristo é. A revelação de quem Ele é nunca virá. Porque nós somos inteligentes, porque nós somos pessoas tão bondosas e caridosas. Nós temos que ser, temos que correr atrás, não estou falando isso, mas conhecer Jesus Cristo não é algo carnal. O entendimento de quem Jesus Cristo é não é um entendimento carnal, é um entendimento espiritual. A palavra revelação, não sei se todos aqui sabem, mas Apocalipse quer dizer revelação, é a palavra do grego. E muitos consideram ele também como rasgar o véu. Então, se eu tenho revelação, um véu é rasgado e aquilo que antes eu não podia ver, agora eu posso. Então, se eu busco do Senhor uma revelação, aquilo que antes eu não conseguia entender, agora eu consigo. Se antes o meu entendimento de que Jesus Cristo era alguém que fazia coisas por mim, e eu me revoltei porque eu recebi um não dele, uma vez que o Pai me revela quem Ele é, eu vou entender que mesmo que Ele não faça tudo o que eu peço, que mesmo que a vontade dEle seja contrária, eu vou continuar entendendo que Ele é Senhor, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o meu entendimento não é mais carnal. O meu entendimento de quem Jesus é não é mais interesseiro. Porque o entendimento de quem Jesus é, quando ele é carnal, ele é totalmente egoísta e interesseiro. Jesus Cristo tem muito poder. Logo, eu vou até ele com as minhas petições, e devemos ir, tá? Petições, orações. Só que quer dizer que ele vai responder a todas como a gente quer? Não. Só que se o meu entendimento é carnal de quem Jesus é, o que eu faço? Espera. Jesus Cristo não era isso, mas eu pedi a ele para ser rico e não aconteceu. Eu pedi a ele uma cura e não aconteceu. Como assim? Mas o entendimento que vem pela revelação, o entendimento espiritual faz você entender que Jesus Cristo é soberano sobre qualquer circunstância da nossa vida. Só que esse entendimento, irmãos, quando a gente fala isso para alguém que não entende, soa como o quê? Loucura. Soa como algo irracional. Porque eu vou repetir, o entendimento de quem Jesus Cristo é jamais será carnal, jamais será terreno. Se você quer entender quem Jesus Cristo realmente é na sua plenitude, na sua totalidade, você não pode esperar conhecê-lo como você conhece outras pessoas. Você tem que entender que conhecê-lo é um conhecimento que vai mudar a sua vida. E você fala, não, mas eu conheço. Quantas vezes eu já fui no domingo, quinta, Alcance Fire, até retiro. Eu conheço. Mas conhecer as coisas que ele faz, ouvir falar do que ele fez, e ouvir aqui a pregação todo domingo é muito importante, mas não quer dizer que você vai conhecê-lo na sua totalidade. Quer dizer que você precisa de uma vida com ele. Você vai ouvir aqui a mensagem no domingo, e você vai procurar conhecê-lo na segunda, e na terça, e na quarta,
e na quinta. E ele vai se fazendo conhecido para você. E você vai mergulhando nesse relacionamento. E quanto mais você o conhece, mais você quer conhecê-lo, até virar o relacionamento mais íntimo que você tem na sua vida. E quando você perceber, você vai estar vivendo coisas sobrenaturais. Quando você perceber, você vai estar ouvindo a voz dele falar com você. Você vai ouvi-lo, vai por aqui, não vai por aqui, porque você conhece ele intimamente. Você começa no trabalho a ouvir coisas como que isso aconteceu com você? Isso não é normal. Nossa, esse Deus que você serve é poderoso mesmo. Porque você vai estar conhecendo Jesus de uma maneira como você nunca conheceu antes. E é essa maneira que o Senhor quer que você o conheça. Um Senhor, isso você colocou no meu coração nessa tarde, porque o Senhor que faz tudo por completo. Aquele que é fiel, começou a boa obra, é fiel para completá-la. Um Deus que faz as coisas de maneira completa, não quer servos parciais. Ele não quer servos que tenham relacionamentos parciais. Relacionamento até ali 50%. Passou dali já, não. Um Deus completo, que servos que também se entreguem por completo no relacionamento com Ele. Que o conheçam por completo. E isso só virá se você buscar de Deus a revelação. Porque a sua carne não vai querer que você o conheça. Mas e qual que vai ser a sua escolha? Buscar conhecê-lo dia após dia. Saber quem Jesus é na sua totalidade, nos momentos bons, nos momentos terríveis, nos momentos incríveis, nos de dúvida, nos de ansiedade. Você tem a chance de conhecê-lo em todos esses momentos. Ele não quer só um momento da sua vida. Ele não quer só dois, ele quer a sua vida por completo. Ele te quer quando você acorda de manhã. Ele te quer quando você está no seu trabalho, quando você vai dormir. Todo momento é momento de conhecer a Jesus Cristo. E se nós tivermos a revelação do Pai, irmãos, os nossos olhos vão se abrir. O nosso entendimento vai chegar a níveis como nunca antes. Talvez você tenha conhecido Jesus porque seus pais falaram tanto, ou um parente, ou um amigo, ou no momento de dor você procurou a igreja. E a igreja é lugar realmente de servos, porque aqui nós estamos como o corpo de Cristo. Mas o Senhor quer que você seja igreja, mas o Senhor também quer que você seja servo dEle, conhecedor dEle, amigo dEle. Que você o conhece. A palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Gente, alguém aqui tem vontade de que o Senhor fale assim, eu quero te contar um segredo? Eu tenho muita vontade, gente. Eu gostaria que o Senhor me contasse segredos todos os dias. Só que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me colocar numa posição de que Ele tenha confiança em mim. Alguém aqui sai contando o segredo para qualquer pessoa? Se faz isso, por favor, não faça. Segredo a gente conta para quem a gente confia, para quem a gente conhece. Porque é impossível confiar em quem não se conhece. Impossível. Então, o Senhor vai te contar segredos se Ele conhecer e confiar em você. Se não tiver relacionamento de conhecimento, como que Ele vai te contar qualquer segredo? Você tem estrutura para ouvir segredos do Senhor? Você é íntimo do Senhor a ponto dele falar assim, para o Cristo eu posso falar. Para ele eu posso revelar. Porque eu tenho certeza que é um bom depósito e ele vai conseguir transbordar para todos. Qual que é o nosso posicionamento? A gente conhece a Cristo nesse ponto? Alguém aqui, gente, faz amizade unilateral? Você faz amizade e a pessoa nunca te corresponde. Não tem como. Jesus nos conhece, mas e a nossa parte? De conhecê-lo, de buscar conhecê-lo, de falar, Senhor, eu preciso da revelação de quem Jesus Cristo é. Eu preciso dessa revelação. Então, nesse nosso primeiro ponto, eu queria que você saísse daqui entendendo que todas as vezes que você se recolher para poder orar, para conhecer a Jesus, peça ao Pai revelação de quem Ele é. Porque a revelação de quem Jesus Cristo é, eu tenho certeza, pode transformar toda a sua vida, de maneiras que você nem imagina. E o segundo ponto que eu queria falar, queria que você abrisse comigo, por favor, aqui, em João 14, Evangelho de Jesus segundo João. Nesse capítulo, Jesus está falando para eles que Ele vai ao céu e que Ele vai fazer morada, que é para eles não ficarem com os seus corações tão agoniados e preocupados. Eu vou fazer morada.
E a partir do verso 6, ele vai dizer assim: disse-lhe Jesus, olha o nível de revelação, e que eu queria que você pegasse bem agora. Olha o nível de revelação que Jesus vai falar. Eu sou o caminho, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meus pais. E já desde agora o conheceis e tendes visto. 8. É aqui que eu queria que você chegasse comigo. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe vira e fala assim, então Jesus, nos mostra o Pai, e isso nos basta. Jesus vira para ele e fala assim, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E o segundo ponto que eu queria que você entendesse é que Filipe, nesse momento, ele estava andando com Jesus há anos, vendo tudo que Jesus estava fazendo, tudo que Jesus tinha operado. Jesus vira e fala para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe vira e fala assim, que maravilha, então mostra-nos o Pai. Eu imagino, sabe um balde de água gelada? Filipe, você está andando comigo há tanto tempo e você está me pedindo para ver o Pai. Sabe o que, irmãos, hoje eu estava com esse versículo e o Senhor trouxe algo tão forte ao meu coração. Filipe tinha visto Jesus operar maravilhas, curar, salvar, expulsar demônios e libertar. Tinha feito tudo. Ele vira e fala assim, então Jesus, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus, ser um instrumento para que outra coisa aconteça. Mostra-nos o Pai, ou seja, Jesus, seja o meio, seja o instrumento para que a gente veja o Pai. A glória do Pai estava ali, encarnado no Filho de Deus, e ele estava pedindo para ver o Pai. Ele estava entendendo Jesus como um instrumento. Ele estava vendo Jesus como um meio para que algo aconteça. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é um meio para que algo aconteça. Ele é a finalidade principal. Se você crê que Jesus pode fazer coisas boas para você, antes disso, ele é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Antes dele ser alguém que vai fazer coisas boas, vai operar milagres, ele é o milagre. Ele morreu pela nossa vida. Nunca nada vai superar isso. Ele não é um instrumento. Ele não é um meio para que algo aconteça. Ele é o principal. Então, Filipe, como assim você está pedindo para que através de mim você veja a glória do Pai? Eu sou a glória do Pai. Você está pedindo para que eu faça alguma coisa que eu sou? Como assim? Só que o que me chamou a atenção é que ele estava com Jesus há muito tempo. É muito possível a gente tratar Jesus dessa maneira, mesmo depois de tanto tempo. Filipe mostra para nós que é possível você estar com Jesus, você ser inclusive usado por Jesus, andar com Ele e ainda ver Jesus como um instrumento e não como o principal da nossa vida. E eu peço ao Senhor, com muito temor, que nessa noite no nosso coração, o nosso entendimento seja trocado. Que a gente consiga entender que milagres podem sim acontecer, mas que se não acontecerem, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é a nossa finalidade principal. Ele é o nosso prêmio. Ele é tudo que nós podemos desejar. As outras coisas, Ele, na sua misericórdia, na sua tamanha misericórdia, Ele nos concede. Mas se Ele não nos concedesse, não nos deveria nada. O que Filipe estava pedindo, Jesus já tinha feito desde o momento que Ele tinha se revelado. Porque se o Pai estava nele, e Ele estava no Pai, desde o segundo que Filipe havia conhecido, ele tinha contato com o Pai. Porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Só que o que acontecia? Filipe não via Jesus dessa forma. Filipe via Jesus como alguém que fazia, que acontecia, que ensinava, mas Filipe não conseguia entender que Jesus e o Pai eram um. Ele não tinha esse entendimento. Ele via Jesus de muitas outras maneiras, de muitas outras óticas, mas entender que o Pai e o Filho eram um, ele não tinha entendido. Ele não tinha o conhecimento. O conhecimento que depois Pedro veio a ter, não na força do braço de Pedro, mas pelo Pai. Porque ali, Filipe estava falando de algo que ele não entendia.
E aí, eu te pergunto, pedir para ver o Pai era algo errado? Não. Ele só não entendia que o Pai já tinha se manifestado a eles através do Filho. Talvez o nosso pedido nem seja tão errado. O nosso entendimento é que está um pouco confuso. Nosso pedido não é um pedido pecaminoso, não é um pedido antibíblico, mas o nosso entendimento é que precisa de uma paradinha, de um conserto. E a gente só vai conseguir conhecer Jesus quando a gente o buscar. Filipe foi um dos que morreram muito tempo depois, martirizados, a tradição diz. E eu com certeza imagino ele entendendo tudo depois. A palavra não diz, nem temos informação, mas como que ele morreria por alguém que não fosse um só com o Pai? Ele sabia por quem ele estava morrendo. O entendimento dele foi consertado, foi arrumado. Ele morreu porque ele sabia que ele estava morrendo por aquele que tinha a glória do Pai dentro de si, que era a própria glória do Pai. O entendimento dele havia sido modificado. E sobre isso eu queria falar com você, que é sobre identidade. Porque nós vivemos hoje numa sociedade, na verdade, podemos dizer que sempre foi assim, né? Porque se em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. No segundo que o pecado entra, a nossa identidade ela é deformada, ela é deturpada. A partir daquele momento, cria-se dentro de um homem uma confusão sobre quem a gente realmente é. E o pecado sempre vai fazer isso. Hoje, na nossa sociedade, alguém aqui, além de mim, porque eu acham que as pessoas estão muito confusas, que as pessoas batem a cabeça aqui, batem ali, não sabem o que querem, não sabem quem são, não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Por quê? Porque não fazem ideia de quem Jesus é. E elas procuram, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Com uma importância no eu tão grande, se colocando nesse lugar de importância, e Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo pela fé. Paulo está falando, eu vou diminuir. A minha identidade é Cristo em mim. Paulo, quem é Paulo? A minha identidade é Cristo em mim. Paulo havia conquistado tudo que era possível naquela época. Pensa num homem de muito prestígio. Eu imagino assim, sabe quando chega um presidente em algum lugar e todo mundo tem aquela honraria? Paulo era um homem extremamente zeloso, ele tinha dupla cidadania. Até os opressores dos judeus respeitavam Paulo, porque ele também era romano. E Paulo vai dizer, eu tenho uma identidade muito bem resolvida dentro de mim e não tem nada a ver com os meus ganhos dessa terra. Tem a ver com o fato de que Jesus Cristo vive em mim. Essa é a minha identidade. Eu não sei quem aqui está confuso sobre de onde veio, sobre o que você está passando nesse momento e para onde você vai. Eu não sei se tem alguém aqui confuso quanto a quem você é e quanto ao propósito de vida que você tem. Mas eu preciso te dizer, você vai saber quem você é quando você conhecer Jesus Cristo. É impossível você ter verdadeiramente a sua identidade resolvida enquanto você não conhecer Jesus Cristo na sua totalidade. Uma vez que eu o conheço, eu sei muito bem quem eu sou. Uma vez que eu o conheço, eu sei a graça que me alcançou. Uma vez que eu o conheço, eu sei que mesmo com os meus pecados, Ele morreu por mim. Então, eu sou amado. Eu sou um servo de Cristo e eu tenho um propósito. Não interessa, não importa as circunstâncias na qual você nasceu, não importa as circunstâncias na qual você viveu até esse momento. Hoje, eu preciso te dizer que se você conhecer Jesus Cristo, o seu propósito de vida nunca mais ficará confuso. Quem você é e para onde você vai e o que o Deus quer para a sua vida nunca mais ficará confuso. Você nunca mais vai ter dúvidas de quem você é. Você nunca mais terá dúvidas de que você é amado e de que existe um plano para a sua vida, se você conhecer Jesus Cristo por completo. Você nunca vai ter esse entendimento se você não conhecer quem Ele é. A sua identidade tem tudo a ver. Ela é proporcional ao conhecimento que você tem dele. Se eu não o conheço, eu não sei quem eu sou.
Porque Ele é o meu Criador. Ele é meu autor e consumador da fé. O autor da minha salvação. Como eu poderia saber quem eu sou se eu não o conheço? Como eu poderia entender meu propósito de vida se eu realmente não conheço Jesus Cristo? Em todos os seus atributos. Como eu posso esperar conhecer o meu propósito, saber para onde eu vou? Como eu posso querer passar uma eternidade com alguém que eu não conheço? Só vamos saber de onde nós viemos, o propósito que temos e para onde vamos, se nós conhecermos Jesus Cristo por completo. A sua identidade, ela está muito firmada nele. E para você descobri-la, só conhecendo a Ele. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Que a sua identidade, ela vai ser revelada a você se você conhecer a Jesus Cristo. Tem um versículo aqui. Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Talvez você possa refutar o que eu estou falando dessa identidade, dizendo assim, é muito fácil para ela subir ali e falar tudo isso, mas ela não faz ideia do meu passado. Ela não faz ideia do que eu já passei ou do que eu já fiz. Não tenho ideia. Mas quem nos trouxe aqui essa noite conhece cada segundo da sua vida. E não fui eu que escrevi isso aqui, foi ele. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Você quer um passado apagado? Esteja em Cristo Jesus. Você quer viver coisa nova, coisa que você nunca viveu antes? Esteja em Cristo Jesus. Não importa o que aconteceu. Não importa o que te trouxe até aqui nesse momento. As coisas antigas já passaram. Já passou. Você machucou pessoas? O Senhor vai te ajudar a consertar. Pessoas te machucaram? O Senhor vai te ajudar a perdoar. Você quer uma vida do zero? O Senhor vai te ajudar. As coisas antigas já passaram. Eis que surgem novas coisas. Imagina uma história com uma folha em branco. É claro que a gente sabe que a gente não consegue apagar cicatrizes. Mas vou te dizer uma coisa, cicatriz no reino se torna fonte de unção, tá? Cicatriz vai te tornar alguém para ajudar outras vidas, não para te fazer sofrer. Ou seja, você consegue começar do zero, sem cometer os mesmos erros, e as cicatrizes que você tem vão te ajudar a ajudar outras pessoas. Porque é assim que funciona no reino. Mas para quem está em Cristo Jesus? Não estou falando de fazer assim e tudo acontecer. Isso não é assim que funciona. É conhecer Jesus. É como Oséias diz, é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Prosseguir em conhecê-lo. Prosseguir em conhecê-lo, dia após dia. Não vai haver nenhum dia que você vai falar assim, Deus, já conheço tudo dele. Agora eu não preciso mais. Não existe isso, nunca vai existir. Até porque quem busca o Senhor nunca deseja que isso aconteça. A gente quer mais e quer mais e quer mais. Porque é satisfação da alma, sabe? Conhecer Ele é ser satisfeito na alma. Então, no segundo ponto é esse. A nossa identidade, ela tem a ver com o quanto eu conheço a Jesus. E o último ponto que eu queria falar com você é que conhecer a Jesus Cristo... Nossa, eu estou muito curitibana. Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo, tá bom? Esse é meu sotaque verdadeiro. Eu estou pegando um pouco, mas esse é o meu verdadeiro. Conhecer a Ele... A consequência natural vai ser fazê-lo ser conhecido. É impossível você conhecer a Deus verdadeiramente, conhecer Jesus de todo o seu coração, e isso não transbordar para quem está à sua volta. Quem conhece Jesus verdadeiramente precisa transbordar. Semana passada o pastor falou sobre sermos prismas, e é exatamente isso. Como que você conhece algo que é a resposta para tudo? É a solução, é a única solução. É a resposta de como viver uma vida eterna em abundância com Jesus Cristo. E eu fico com ela para mim. Eu vou conhecer Jesus na sua totalidade. E eu não vou derramar isso para ninguém. Não tem como, não faz nem sentido. Porque ser cristão não é ser egoísta. É o contrário, é dar a sua vida pelos outros, pelo próximo. Então, se eu conheço, eu tenho esse segredo de quem Jesus é, como que eu não vou fazê-lo ser conhecido? Não tem como.
Se eu achar que ele é meramente um profeta, isso talvez aconteça. E eu queria falar sobre isso em João 4. Queria que você abrisse comigo João 4, por favor. A partir do verso 4. Era-lhe necessário a Jesus, passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ela lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Até aí, ela não fazia ideia de quem ele era. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nesse momento, ela tem uma noção de que talvez ele pudesse saciar a sua sede, de que ele tinha poder para que ela não precisasse mais buscar água. E ela fala: Senhor, me dá essa água. Nós vemos claramente que por mais que ela reconheça que ele tem poder, ela ainda não entendeu quem ele é. A reação dela é falar: então dá isso para mim. O que você tem poder para fazer, faz por mim. Aquilo que você tem poder para poder operar, eu quero na minha vida. Na minha vida. E Jesus continua. Ele disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E ela olha para ele e fala: vejo que é profeta. Então aqui ela sabia que ele poderia arranjar essa água viva para ela, e ela sabia que ele era profeta. Ele sabia da vida dela. E ela ainda não, e ela começa a questionar ele, ela fala: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus e espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, ela está falando do Messias para o Messias, ela só não sabe disso. Eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Ou seja, eu sei que você está falando de alguma coisa aí, que não vai ser aqui, que não vai ser em Jerusalém, mas quando o Messias vier, ele explica tudo para a gente. Ou seja, eu sei que você é um homem que tem poder para me dar água viva, que você é um homem que conhece, você é profeta. Mas deixa eu dizer, quando o Messias vier, ele explica tudo para a gente. Percebe que ela ainda não entendeu quem ele era? E aí ele vira e fala para ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E eu queria que você pulasse comigo até... Deixa eu achar aqui. Até o 28. Pula só um. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Ali ela estava começando a entender que não era só um profeta, que não era só um homem poderoso que havia recebido de Deus uma unção para poder operar. Ele era muito mais do que isso, ele era o Messias. E qual foi a reação dela? Eu vou largar essa minha necessidade aqui, porque ele vai prover para mim. Ele falou que ele pode me dar água viva e eu vou sair correndo e contar para todo mundo que ele é o Messias. Quando ela pensou que ele era profeta e que ele era só um homem poderoso, o que ela quis? Bênção para ela.
Mas quando ela entendeu quem ele era, a reação dela foi falar, eu preciso contar para todo mundo. Você entende? Quando a gente compreende quem Jesus é, a nossa reação tem que ser, eu preciso falar para as pessoas. Eu conheço um lugar que tem um monte de gente que não conhece, que não tem noção de que o Messias está aqui e que ele pode mudar a nossa vida. Eu preciso falar para essas pessoas. Ela larga o cântaro. Aquilo que tinha sido pedido anteriormente, algo egoísta, centrado nela, de repente ela largou aquilo e ela foi evangelizar. A primeira pessoa para quem Jesus se revela como Messias. E ela foi correndo evangelizar. Quando a gente conhece quem Jesus Cristo é, a nossa reação inicial é sair correndo e evangelizar as pessoas. Porque a gente tem um ardor no nosso coração de que elas sejam alcançadas como nós fomos alcançados. Não é o nosso lema, alcançados para alcançar? É porque não tem como. É bom demais ser alcançado por Jesus. Como que eu posso não desejar isso para as pessoas? Não só para aqueles que eu amo diretamente, mas porque a gente aprende com Jesus a amar o próximo. Quando você vem aqui, entenda, o corpo de Cristo te ama. Porque o corpo de Cristo entende que da mesma forma que ele nos alcançou, quer alcançar você também. Nós, como a mulher samaritana, quando a gente entendeu quem é o Messias, eu entendi que o propósito da minha vida é fazê-lo conhecido. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Dia após dia. E muito interessante porque, a partir do verso 39, fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ou seja, de início, eles creram porque ela tinha falado, correto? Ela disse assim, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Começou com o testemunho dela e finalizou com a salvação de muitos naquela cidade. Você consegue entender que não é você o responsável por fazer outra pessoa conhecer Jesus intimamente, mas você é o responsável por apresentar Jesus para essa pessoa. E quando você apresentar, ela vai falar, eu quero o que tem em você. Aí você vai falar, você quer? Então escuta a voz dele como eu ouvi. E vai ser essa a resposta. Antes eu ouvi falar dele por causa de você. Eu conheci Jesus por causa do seu testemunho, mas hoje não é mais por causa do seu testemunho. Hoje eu conheço a ele porque eu ouvi a mensagem dele. Hoje eu tenho conhecimento de quem ele é. Primeiro porque você testemunhou para mim, mas agora porque eu ouço a voz dele. Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor quer servos que dizem assim, eu não conheço o meu Senhor de ouvir falar. Eu conheço o meu Senhor porque ele fala comigo. Eu conheço o meu Senhor porque eu busco a ele intimamente, incessantemente. Eu não conheço mais de ouvir falar. É muito bom falar de Jesus uns com os outros. A gente ama, a gente está fazendo aqui, ó. Isso aqui agora. Falar de Jesus, conversar sobre Jesus. Mas tem algo que é insubstituível, é o seu tempo com Deus. O seu tempo de conhecer a Jesus, ele é insubstituível. Tudo é muito importante. A igreja é importante, a célula é importante, o evangelismo é importante. Mas vai ser consequência do teu relacionamento com Deus no seu secreto. Você vai, ao contrário, você vai ser uma lenha para pegar fogo quando você estiver na igreja, quando você estiver na célula, porque você buscou tanto em casa. Você conheceu ele tão intimamente em casa. Quando você chegar na célula, na igreja, você vai ser usado para transbordar sobre outras vidas. Ontem nós falamos muito isso aqui no culto de jovens. É impossível ficar para nós. Quando é derramado em nós, precisa transbordar para quem está em volta. Enquanto você mais conhecer a Cristo intimamente e na sua totalidade, mais você vai derramar na vida de outras pessoas. Tem alguém que você está orando? Tem alguém no seu coração que você pensa nessa pessoa e você fala, meu Deus, como eu queria que essa pessoa conhecesse a Jesus. Claro, a gente quer que todo mundo conheça, mas alguém que está no seu coração ardendo. Conheça Jesus você primeiro. Busque a Jesus incessantemente você primeiro. E eu posso te garantir que se você conhecê-lo na sua totalidade, não tem como não transbordar. A vida que você levar conhecendo a Jesus, ela vai ser
gritante. Ela vai abençoar outras vidas. A palavra deixa isso muito claro para nós. Você pode se colocar de pé nesse momento? Filipenses 3:8 vai dizer assim: compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Ele está falando de tudo. Tudo perde seu valor quando eu comparo ao conhecimento de Cristo Jesus. Só que Deus é tão bom que até aquilo que a gente fala que não tem valor, Ele é tão misericordioso que Ele nos ajuda com essas coisas também. Mas o principal não são elas. É o conhecimento de Jesus, cujo valor é incomparável. E eu queria, enquanto eles vão ministrar aqui, eu queria que você, nesse primeiro momento, eu queria que você orasse. Eu queria que você conversasse com o Senhor. Dessas noções que nós falamos de início, eu acredito que se estamos aqui, ninguém tem a primeira. Mas em relação às duas últimas, o nosso conhecimento de Jesus, ele é incompleto? Será que nós temos conhecido Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele faz? Será que o nosso conhecimento sobre quem Jesus é está vindo do Pai, através do Espírito Santo? Ou ele está vindo de uma noção que a gente tem pelo nosso intelecto? Pelo aquilo que a gente tem de opinião, que às vezes nem é tão parecido com a palavra assim? Será que eu tenho muito firmado em mim a minha identidade? Porque eu sei quem Ele é, logo eu sei quem eu sou? As pessoas à minha volta, elas têm conhecido quem Jesus é porque eu conheço a Jesus? Então, enquanto eles ministram, eu quero que você ore. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não quero só Te chamar de profeta, Jesus. Eu não quero só falar que o Senhor pode operar milagres. Eu não quero só dizer que Jesus foi um homem que veio aqui e mudou a história da humanidade, não. Eu quero Te conhecer por inteiro, Senhor. Quero conhecer Teus atributos. Eu quero me gloriar em Te conhecer, Senhor. Eu quero entender que todo o resto não se compara ao conhecimento de quem o Senhor é. Eu sei, Senhor, que conhecer ao Senhor pode mudar, transformar a nossa vida. Então, por favor, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Rasga o véu, Senhor. Rasga o véu. Traz aos meus olhos a revelação de quem o Senhor é. Uma revelação que não tem a ver com as circunstâncias pelas quais eu passo. Uma revelação de quem o Senhor é que não tem a ver com o que eu acredito ou o que eu penso, ou o que o meu intelecto alcança, mas tem a ver com a revelação do Pai para a minha vida. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer o Teu coração. Eu quero conhecer, Senhor, os Teus segredos. Revela, Senhor, a Tua igreja nessa noite, Senhor, os Teus segredos. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu queria te fazer um convite nesse momento. Se você gostaria que a gente orasse com você,
Eles vão continuar cantando, mas se você deseja, a partir de hoje, ter um conhecimento sobre quem Jesus é, diferente de tudo que você já teve nessa vida, de qualquer noção anterior, de qualquer opinião, suposição. Se você quer, a partir de hoje, ter um conhecimento vindo do céu para a sua vida, de quem Jesus Cristo é, um conhecimento que pode mudar não só a sua vida, mas quem está à sua volta, eu te convido, venha até a frente, nós queremos orar com você, porque juntos precisamos conhecer mais Jesus. Você pode vir até a frente, nós queremos orar com você. Seu amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre Milhares de milhares. o meu Amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Declare Yeshua. Irmãos, o diácono Ronaldo sentiu no seu espírito de que aqui tem algumas mulheres que têm escondido ou se escondido em relação ao seu chamado. Tem preferido talvez deixar isso um pouco mais quieto. Só que a palavra do Senhor diz que a gente não coloca a candeia debaixo da cama.
A candeia fica num lugar que as pessoas possam ver e ser iluminadas por ela. O Senhor não deu o seu chamado para que você o esconda. E eu sei que pode parecer difícil, mas se Ele te chamou para isso, Ele vai estar com você todos os momentos. Não tenha medo. Não tenha medo, não se sinta desencorajada por circunstâncias. Aquele que chamou, Ele é fiel para completar a boa obra. Aquele que começou, Ele é fiel para completar a boa obra. Então, enquanto eles continuam cantando, eu queria encorajar. Se tem alguma mulher, alguma irmã nossa, que sente que tem colocado o seu chamado, tem preferido deixar ele um pouco mais de lado, eu queria te convidar a vir aqui. Nós estamos juntas, todas nós estamos juntas. Nós vamos orar, para que assim como o nosso também precisa de encorajamento todos os dias, o seu é igual ao nosso. Precisamos juntas. Então não tenha vergonha, não se sinta acanhada. Aqui somos todos dependentes da mesma graça. Então se tem alguma mulher aqui que sente que está fazendo isso, você pode vir até a frente, que nós vamos orar com você. Amém? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar do resto. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pelo que o Senhor fez no nosso meio hoje. Certamente o Senhor tocou os nossos corações. Certamente houve restauração. Certamente houve confirmação do Senhor sobre os nossos corações. Nós oramos, Senhor, para que aqueles que foram tocados, as mulheres que foram tocadas nesse apelo, ainda que não conseguiram chegar a vir à frente, mas sentiram-se na sua cadeira tocados, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada uma, Senhor, dando clareza do seu chamado, dando clareza, Senhor, daquilo que o Senhor tem sobre cada um. Pai, nós oramos também sobre a vida dos irmãos aqui, que foram ministrados pela palavra do Senhor. Dá-nos o pleno conhecimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus, que não seja somente de ouvir falar, mas de ter uma experiência contigo diária. É isso que desejamos, Pai. Como igreja desejamos isso. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana, Senhor. Oh Deus, te agradecemos, Pai, pelo mês, Pai, que o Senhor nos deu, por esse mês abençoado, Senhor. Certamente, nesse próximo mês que está iniciando, o Senhor cuidará de nós. Pai, nós agradecemos, Pai. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor do nosso Deus Pai seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Cumprimenta o irmão da esquerda e da direita. Abençoa ele. Fala assim, uma semana abençoada para a sua vida, né? Que Deus te abençoe muito. Vá em paz. Até sábado, irmãos. Não esqueça, sábado nosso culto de jovens. Quinta-feira não teremos culto.